Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre movimento uniformemente variado. Em particular, eu quero tocar no assunto da equação de Torricelli. Para falar da equação de Torricelli, a gente tem várias abordagens possíveis e eu vou escolher uma hoje que não é muito clássica, tá? Eu vou começar pela definição de aceleração no movimento uniformemente variado, que é a aceleração média, tá? Em geral, a gente costuma definir a aceleração média como variação de velocidade por intervalo de tempo. Taxa de variação de velocidade por tempo. Como eu estou usando um delta, então eu estou falando de taxa de variação média da velocidade em relação ao tempo. Cuidado, porque eu não estou falando de taxa de variação da velocidade média. Eu estou falando taxa de variação média da velocidade. Isso leva para coisas diferentes, tá? Todo delta em física a gente consegue reescrever como sendo a grandeza final menos a grandeza inicial. Portanto, quando eu falo delta de velocidade, nós estamos falando de velocidade final menos velocidade inicial, instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. Ok? Se eu der uma reorganizada nessa expressão, eu consigo escrever que V menos V0 é igual a que multiplica T menos T0. Em geral, a gente sempre pode reajustar o nosso sistema de contagem de tempo para que o valor de T0 seja sempre zero. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que não importa se eu comecei a olhar o relógio na hora que ele marcava 0 segundos e foi até o 15, ou se eu comecei a olhar o ponteiro estava no 10 e foi até o 25. O que me importa é o tempo que passou. E nesse meu exemplo passou 15 segundos. Não importa de onde eu começo a contagem, só importa de quanto tempo passou. Então eu consigo sempre reorganizar as coordenadas para que esse valor aqui seja zero. E aí eu simplifico um pouco a expressão, ficando com V menos V0, isso é AT. E daqui eu chego na conclusão que V é igual a V0 mais AT, e eu tenho uma expressão de V, velocidade, que é uma função do tempo. Tá? Por ela ser uma função do tempo, a gente costuma chamar isso de função horária da velocidade. Tá? Rigorosamente, eu deveria escrever assim, V de T é igual a V0 mais AT. Não é um costume entre os professores de física, mas rigorosamente, matematicamente falando, deveria explicitar que T é a variável independente dessa minha função. Tá? Então, aqui o nominho que ela recebe é função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Se eu desenhar o gráfico dessa função, tá? Ao desenhar o gráfico dessa função, eu consigo obter as propriedades, algumas propriedades legais. Por exemplo, se eu fizer o esboço do gráfico de V por T para essa função, eu vou ter uma coisa desse tipo aqui. No eixo vertical vai a velocidade e no eixo horizontal vai o tempo. Então, aqui eu estou falando em V e aqui é T. Como isso aqui é uma função afim, uma função polinomial do primeiro grau, eu tenho algumas possibilidades para desenhar. Eu posso ter uma reta crescente, uma reta decrescente, uma reta que começa do primeiro quadrante, uma que começa do quarto quadrante. Eu vou escolher, em particular, uma reta que fica no primeiro quadrante e é crescente. Então, eu tenho coeficiente angular positivo para essa reta, ou seja, a aceleração tem um valor positivo, e nesse caso a velocidade inicial também. Se eu escolher um intervalo de tempo qualquer, um instante de tempo qualquer aqui, eu vou marcar a minha velocidade lá no final, que é V. Aqui, onde começa o gráfico, é a velocidade inicial. E esse gráfico, ele tem duas propriedades que são bastante importantes para a física, tá? Uma delas é que a tangente desse ângulo aqui embaixo da reta equivale à aceleração do móvel. Me basta calcular e lembrar que tangente de alguma coisa é definido como a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente.
Se eu adaptar essa expressão nesse caso aqui e calcular a tangente do ângulo θ, eu vou falar para você então que eu estou fazendo a medida desse cateto, que é o cateto oposto, dividido pela medida deste cateto aqui, que é o cateto adjacente. Aqui no cateto oposto, o que tem para nós? Se eu for calcular esse tamanhozinho, ele pode ser escrito como V menos V0. Se eu olhar aqui para esse de baixo, que seria o cateto adjacente, ele vai do 0 até o t. Então, eu posso escrever ele como simplesmente t ou t menos 0, para escrever em forma de variação. E aí eu fico com a medida do cateto oposto, que é V menos V0, dividido pela medida do cateto adjacente, que é t menos 0. O que está aqui em cima, carinhosamente, a gente chama de ΔV, e o que está aqui embaixo de ΔT. E, portanto, já que apareceu ΔV por ΔT, isso é, por definição, aceleração. Então, a primeira coisa está provada aqui, que a tangente do ângulo da reta, ela dá para nós o valor da aceleração. Essa é a primeira propriedade. A outra propriedade que eu não vou provar nesse vídeo, tá? Eu vou te dar um argumento bem raso, eu vou provar isso num outro vídeo, é que a área sob a curva, que nesse caso aqui é uma função afim, a área sob esse gráfico dá o ΔS percorrido pelo móvel dentro de um certo intervalo de tempo. Então, se eu ficar aqui, se eu quiser calcular o ΔS percorrido pelo móvel de 0 até t, eu preciso calcular a área desse trapéziozão aqui. Okay? Então, eu vou escrever a seguinte coisa. Eu vou escrever que o ΔS, a grosso modo, você pode fazer a conta com as unidades. Eu estou multiplicando para calcular a área, estou multiplicando velocidade por tempo. E velocidade vezes tempo é metro por segundo vezes segundo, que termina por dar metro, tá? Então, fazendo a análise dimensional, eu consigo concluir que tem dimensão de distância isso, a área desse gráfico. Então, vamos lá e vou fazer a expressão algébrica para isso. Estou te dizendo que o ΔS é numericamente igual, a gente usa esse símbolo, à área do gráfico de velocidade por tempo. Então, eu vou escrever aqui que o ΔS vai ser igual à área deste trapézio. A área de trapézio a gente calcula como a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Eu vou apagar aqui agora umas coisas, eu vou apagar isso para a gente não confundir com o cálculo da tangente, tá? Mas o t menos 0 ali, tudo bem, isso eu posso deixar. Bom, a base maior do trapézio, ela vai desde lá do eixo até o ponto mais alto dele, que ela vale V, portanto. A base menor tem esse comprimentozinho aqui do outro lado, que vale V0. Portanto, base maior mais base menor fica V mais V0. A altura do trapézio é a distância entre as duas bases. E, portanto, vale T menos 0, ou simplesmente T, sobre 2. Eu vou colocar assim, sobre 2. Isso é a expressãozinha da área do trapézio. Se eu escrevo usando o fato desse t menos 0, eu posso levar ele lá para o primeiro membro e ele vai aparecer dividindo o ΔS. Eu vou ficar com uma expressão desse tipo assim, ó, ΔS sobre t, isso é V mais V0 dividido por 2. Isso já me dá uma expressão, porque, vamos colocar aqui, ó, do jeito que eu quero falar agora, assim é mais legal. Se eu apresentar ΔS dividido por t menos 0 é um ΔT. Então, o que eu calculei aqui agora, no fundo, foi um ΔS sobre ΔT, e isso é velocidade média. Tá? Então, a velocidade média pode ser definida, no caso do movimento uniformemente variado, como a média das velocidades. Então, aqui está demonstrado que a velocidade média
ela pode ser calculada como a velocidade final mais a inicial sobre 2. Se eu reorganizar um pouquinho diferente essa conta, eu vou parar num outro caminho. Se eu reorganizar um pouquinho diferente isso, eu vou chegar lá onde eu quero, que é a equação do Torricelli. Eu vou retomar aqui nessa linha e vou reescrever aqui. Se eu agora mantiver isso, ΔS igual V mais V0, que multiplica T menos 0 é só T, né? Sobre 2. Aqui já tem uma expressão muito importante, que se eu desenvolver, eu vou chegar na função horária da posição, que também é muito útil dentro do movimento uniformemente variado. Mas eu agora vou reescrever o tempo em função de outras grandezas. E para fazer isso, eu vou usar a propriedade da tangente, que a gente usou agora há pouco ali. Se eu usar a propriedade da tangente nesse gráfico, lembrando que é a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Vou lá e calculo, portanto, que tangente do ângulo θ, eu já sei que isso me dá a aceleração. Nesse caso, vai ser V menos V0 sobre T. V menos V0 é a medida desse cateto e T é a medida do cateto adjacente. Dessa expressão da tangente, eu vou isolar o T. E daí eu fico que T é V menos V0 dividido por A. Então, eu tenho uma expressão para o tempo, que depende das velocidades da aceleração. Eu vou pegar essa expressão para o tempo e substituir na expressão do ΔS. Então, combinando essas duas expressões, a gente fica com ΔS igual V mais V0 sobre 2, que multiplica T. E o T é V menos V0 dividido por A. Se eu desenvolvo isso daqui, o que está escrito na parte de cima é um produto notável. É uma diferença de quadrados. V mais V0 que multiplica V menos V0, isso é igual ao quadrado do primeiro, portanto, V ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que vai ficar V0 ao quadrado. Na parte de baixo, me basta multiplicar os dois denominadores, então aparece 2 vezes a aceleração. E daqui eu consigo, então, tirar isso C e somente C, V ao quadrado for igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Pulei um passinho aqui, posso até escrever aqui no cantinho, que V ao quadrado menos V0 ao quadrado é igual a 2A ΔS, e depois eu isolei a velocidade final ao quadrado para chegar nessa linha aqui. Essa é a famosa equação de Torricelli para o movimento uniformemente variado. Ela pressupõe, tá, a definição de movimento uniformemente variado, o que significa que eu só posso usar essa expressão quando a aceleração é uma constante. E ela é poderosa porque eu consigo calcular a velocidade de um corpo sem explicitamente falar do parâmetro tempo. Eu consigo calcular a velocidade dele sabendo a aceleração, o quanto ele tinha de velocidade no começo e o quanto ele andou. É bastante interessante e economiza muito tempo também na solução de vários probleminhas. Num outro vídeo eu vou demonstrar como a gente calcula ela usando a noção de derivadas e de uma equação diferencial. Okay? Se você gostou desse vídeo, por favor, curta o vídeo, divulgue o canal e assim você incentiva o nosso trabalho. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.